e vamos entrar, né, ao vivo. Tá na hora de gravar, fazer aquilo que combinamos no dia de ontem. Olá, olá! Aqui conectados, antenados para o compromisso que nós temos. Compromisso público que eu fiz ontem e que vou cumprir. Sejam bem-vindos, bem-vindos todos que estiverem, que forem ver agora ou que verão depois. Não tem problema, seja qual for o horário que você for ver esse vídeo aqui, né? No dia de ontem, depois que eu li um recado que eu recebi, até eu postei no meu story lá, a pessoa que fez um pedido, né, pra mim. Eu cheirei o elogio, porque elogio a gente aprende só a cheirar e não a se alimentar dele, mas eu agradeci, eu agradeço. E eu vim aqui cumprir o que eu disse que faríamos, que a partir dessa semana que se inicia hoje, vamos fazer um estudo juntos aqui do livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Foi o que a pessoa falou, que não conseguia entender se eu podia ir colocando pequenas mensagens dentro do grupo a respeito. Então, são 8 capítulos. A gente vai falar um pouquinho a cada capítulo. Em uma semana a gente acaba. Não é bom assim? Então, muito bem-vindos todos vocês. Eu sou a Rô Calvei, do meu canal Amor Pleno do Alto, para quem conhece lá no YouTube e também no Instagram, com o mesmo nome. E é um espaço que eu separei e onde eu falo muito sobre, realmente é uma vida com o Criador, com o nosso Pai, o meu Pai amado, porque eu sou a filha amada. Eu me sinto muito amada e eu espero que vocês também aí se sintam muito amados, porque vocês são, tá? Então, já sabe qual é o ritual? Bota o sorriso no rosto e bota o sorriso no rosto. Num domingo sensacional, como qualquer outro dia da semana, faça desse dia um excepcional dia, com um sorrisão, seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, passando, bota o sorriso no rosto, você vai ver, vai ficar mais fácil lidar com tudo. E já compartilha com alguém, assim que você for ver o vídeo que você estiver vendo, você manda essa mensagem para alguém, que às vezes tem interesse também, porque é um livro que não é muito divulgado. Tem sim alguns estudos, eu mesmo fui buscar alguns estudos, eu já tinha lido Provérbios, eu já tinha lido Eclesiástico, já tinha lido Cantares, que tem todos o mesmo autor, se não inteiramente, que é Salomão, mas Salomão também tem uma controvérsia aí se foi ele que escreveu Cantares ou se foi outra pessoa que escreveu por ele. Então, as controvérsias a gente não vai ficar preocupada com elas, né? São várias pessoas que fizeram estudos sobre isso e a gente seguia pelo que a palavra diz e vamos tentar entender como que esse livro, né, que tem assim uma conotação, o pessoal fala, é meio exótico ou erótico, não é nada disso, não é nem exótico nem erótico, é a palavra. Simplesmente você tem que ter um ouvido para entender, um coração para também compreender isso, porque é o que Deus criou, o homem e a mulher, e dentro de Cantares, né, ele vai falar aqui do amor entre dois seres humanos, que Deus fez o homem e fez a mulher. E tudo isso também você pode trazer para a vida da gente dentro da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Ele. O relacionamento com o Criador, ele também pede isso, esse amor, essa intimidade, essa entrega total. Claro que no livro de Cantares, ela leva por lado também, onde cuida do matrimônio de um casal que tem ali um relacionamento dentro de um matrimônio, né? Por que Jesus fala, vocês são a minha igreja, né? A noiva se prepara para o noivo que está chegando, né? Que o noivo é o próprio Senhor Jesus quando ele estiver voltando, que a igreja, a noiva, somos nós, a igreja. Então, é todo um contexto de entender a palavra. Mas
ela traz sim muita edificação. Então bora lá para o nosso primeiro capítulo do livro de Cantares. Para algumas pessoas, talvez na sua Bíblia está escrito Cântico dos Cânticos, né? Que foi também conhecida dessa forma. E eu vou dividir com vocês, a gente vai dividir o pouco que eu sei ou o quanto que eu sei com com as pessoas com que eu fui estudando também, e a gente vai ampliando o nosso conhecimento, aumentando, estendendo o nosso relacionamento com o nosso Criador. Então sejam muito bem-vindos aqui no perfil. Uma boa tarde para vocês aí e vamos lá pegar o nosso momento, nosso espaço a sós com Ele. Esse é o nome do espaço, um espaço a sós com Ele, com Deus. Por que justamente, se você para prestar atenção, o livro de Eclesiástico, ele vem justamente logo de Eclesiástico, não, de Cantares, ele vem logo após o livro de Eclesiástico, que não é à toa. A gente poderia até dizer que realmente seria uma continuação do livro de Eclesiástico. Você vai ver o sentido sobre isso. Então, vamos lá. Eu vou ler para você o que está aqui na minha Bíblia de Estudo, ok? Eu vou ler aqui essa parte rosa para que vocês venham entender. E vamos pelas maravilhas que ele tem para nós. Temas de oração. Agradeça a Deus pela maravilha do seu amor profundo e fiel por você. Ao dirigir palavras de amor a Deus, espere em silêncio diante dele, a fim de ouvir as palavras desse amor e o afeto que ele coloca em seu coração. Peça a Deus que purifique e fortaleça, né, o seu amor por ele, para que possa amá-lo tão intensamente como ele te ama. A comunicação de coração a coração é um ingrediente essencial, né, aos bons relacionamentos. Quer esteja falando de amizade, quer esteja falando de casamento, de relacionamento com Deus, intimidade, requer palavras profundas e sinceras do amor, afeto, autenticidade e ternura. Apreciação, dedicação franca une os corações. Ao que tudo indica, Cantares trata do amor no casamento. Ao que tudo indica, trata do amor no casamento, tá? Presta atenção nisso que eu falei, ao que tudo indica. Mas você pode estar, e nós vamos estar redirecionando quando for também um relacionamento entre nós e o nosso Pai. Com imagens e diálogos sensuais, esse livro de paixão ardente e confiante mostra o amor puro e comprometido em um plano espiritual mais profundo. Porém, muitas vezes erudito. Ele é muito mais profundo. Muitos eruditos creem que esse antigo cântico de amor visava indicar também o tipo de relacionamento íntimo que Deus almeja ter com o seu povo. Se a sua vida de oração perdeu o entusiasmo, se seu relacionamento com Deus tornou-se mecânico e desapaixonado, leia Cantares de Salomão com o desejo de aprender e derramar o seu amor pelo Senhor e de receber amor daquele que ama a sua alma. Uau! Adoro falar assim. Uau! Olá, boa tarde, Pati! Boa tarde! Eu vi sua live, que eu não pude ver, né, às 9 da manhã do teu horário aí, mas assisti hoje ela todinha, viu? Parabéns! Mulher empreendedora, é isso mesmo, temos que dar valor. Dia 19 de novembro, empreendedorismo feminino, uma data consagrada. Adorei ficar sabendo, assisti tudo, a gente fala depois, tá? Que eu tô aqui fazendo o que ontem, eu até falei na minha live que eu ia fazer o estudo do livro de Cantares a pedido do que eu recebi dentro do grupo de network, dos nossos grupos que a gente tem, e eu pertenço ao grupo de network, e teve um comentário lá que mandou pra mim, eu peguei, falei, tudo bem, a gente pode, se eu poderia fazer isso, e eu tô aqui, aquela história, né, missão dada, missão cumprida, estou cumprindo a missão. Então, faça a introdução do livro de Cantares. Vamos ler o primeiro capítulo, capítulo 1, Cantares. A esposa anela pelo seu esposo. Cântico de Cântico, que é de Salomão, ele fala:
Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus unguentos, como o unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Não esqueçam que eu estou lendo através da Bíblia, da minha Bíblia, a Bíblia da Mulher que Ora. Talvez a sua aí esteja escrita de uma forma diferente, né? Você pode ver pela NVI, que é mais simplificada, numa linguagem mais moderna, digamos assim, mas eu me adapto muito bem com essa aqui. Então eu gosto de ler por ela, porque além de ter os insights que vem grifado pra gente que faz estudo, mas não muda nada em relação a qualquer outra Bíblia que você vê, Reina Valéria, a NVI, enfim. Em ti nos regozijamos e nos alegramos do teu amor, nos lembraremos mais do que do vinho e dos retos que amam. Por que ele está falando ali? O vinho, quando a gente fala de vinho, ele sempre fala do quê? De alegria. Então, essa moça, ela está falando que ela quer ser beijada. Ela quer ser beijada, ela quer se sentir amada. Ela está sentindo falta de alguma coisa no relacionamento dela ali. Então ela está buscando isso. Eu vou ler tudo para vocês, depois a gente faz uma recapitulação assim do que quer dizer o capítulo número 1. Eu sou morena e agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence, não guardei. Eu vou explicar para vocês isso aqui. Dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacenta o teu rebanho, onde o recolhes no meio do dia? Pois por que razão seria eu como o que erra aos pés do rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e as apacentas, as tuas cabras, junto às moradas dos pastores, as éguas dos carros de Faraó te comparam. Aqui seria já ele falando para ela. Te comparo, ó amiga minha, agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata, enquanto o rei está sentado à sua mesa. Dá ao meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Você pensa aqui que é um poema, só um poema, né? Uma poesia que a gente está lendo, mas é palavra da Bíblia, gente. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, como um cacho de chipre nas vinhas de Eugedi, e para mim é meu amado. Eis que é formosa, ó amiga minha, eis que é formosa. Ele responde isso para ela. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que é gentil, agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso, através da nossa casa são de cedro as nossas varandas e os cipestres. Acabou o capítulo 1. Então vamos falar do contexto, por que eles estão falando assim. E o que quer dizer isso tudo que eles estão falando. Quando a noiva, ela tá ali, ela tá pedindo o quê? Ela quer a atenção dele. Quando ele fala de beijo, ela tá falando do beijo, ele tá falando uma coisa, beijo na face a face. Para você beijar alguém, vocês têm que estar face a face. Tem que estar ali de frente para aquela pessoa. Ou seja, um beijo no rosto, ou seja, um beijo na boca, seja o relacionamento quando tem ali, você tem que estar face a face. Então a atenção que ela tá pedindo dele ali, porque a alma dela está procurando pertencer a algum lugar, a alguma coisa. E a pessoa está se sentindo vazia. E ali, quando você lê, para você entender um pouquinho, o último capítulo em Eclesiastes, como eu até falei, poderia ser, inclusive, o capítulo 13 de Eclesiastes, porque o Salomão também, ele estava se sentindo perdido. Por quê? Ele tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha riquezas, mas estava faltando alguma coisa na vida dele. Então ele fala, a alma humana sempre procura pertencer.
a alguma pessoa, pertencer a alguém, e é o que ele estava buscando também. E a noiva precisa da atenção desse noivo. Quando ele começou a conhecer o que ele precisava, ali ele começou a dar atenção ao sentimento que ele estava tendo. Salomão, ele começou a ter esse sentido do que estava faltando para a vida dele. Que a maior dor é você não pertencer a nada. Como Jesus também. Aí por que está na Bíblia? Porque as comparações são feitas como Jesus veio para que nós também pertencêssemos a Ele, ao reino que Ele criou aqui na terra. Quando você vai no versículo 3, né, que ele fala assim dos ungentos são passados aqui como símbolo de beleza, a intimidade que o Senhor busca e que pertence. Ele fala assim, ó, aqui no versículo 3. Eu vou repetir para você ver. Para cheirar são bons os teus ungentos, como ungento derramado é o teu nome. Os ungentos ali, quando você coloca, até no passado o povo colocavam assim os colares com umas trouxinhas cheias desse cheiro de mirra, para ficar aquele cheiro exalando pelo corpo, a pessoa, né? Uns dizem que era para tirar os maus hábitos, depende, você pode, outros já diziam que era para realmente exalar um perfume sempre ali durante o seu dia, você tá com aquele perfume. Não tínhamos como tem hoje uma coisa tão moderna que você tinha a essência, né? Que ficava marcada no teu corpo assim, era a forma que eles usavam. No Éden já era assim, a gente já tinha que ter um relacionamento. Quando Deus fez o mundo, ele criou aquele relacionamento, ele fez a Eva para o Adão para que eles tivessem um relacionamento. E na história continua a mesma coisa. Salomão se sentindo, faltava alguma coisa para a alma dele que tinha tudo, tinha poder, tinha riquezas, faltava. Aí apareceu essa pessoa, veio essa pessoa na vida dele, ele almejava e ela apareceu. Então o livro de Cantares ele vai mostrando uma noiva e um noivo, que para que ele possa resolver o problema da existência da alma vazia, o Rei da Glória é o único que pode satisfazer a alma da noiva. Cântico dos Cânticos, ele pode ser considerado, né, que é o livro de Cantares, o 13º capítulo, como eu disse para vocês. Porém, Cantares de Salomão encontra sentido para a vida. Qual foi o sentido que ele encontrou? Quando ele encontrou a Sulamita, é o nome dela. Sulamita é aquela mulher que, se você não sabe, eu descobri isso também, ele é o feminino de Salomão. O rei Salomão significa príncipe da paz. E Sulamita é a princesa. É uma princesa. Ela é uma princesa que começou a fazer diferença na vida de Salomão. E vocês sabem que Salomão foi um homem que governou durante 40 anos, com muita sabedoria, sem guerra, sem nada. Teve várias esposas, porque naquela época era permitido ter, né? Tinham direito a isso. Ele teve, deixa eu ver aqui, eu até marquei. Salomão, ele teve, acho que foi 80. Ele teve 60 rainhas e 80 concubinas, fora as virgens. Que vidão que ele tinha, né? Nos dias de hoje ainda tem uns que tentam ser o Salomão da vida, mas mal dão conta de uma. Mas naquela época era outro contexto. A gente fala assim que é para poder dar uma relaxada aqui na live, né? Então o Cântico do Cântico é um dos maiores cânticos. Por quê? Porque ele descreve esse amor. Ele descreve o amor maior que todos os amores que pode ter, que é um amor especial que você pode ter. Pois é um canto que Deus tem para nós, para você ter o amor, um relacionamento com a pessoa que você vive, com a pessoa que você escolhe a amar. E esse mesmo relacionamento que Deus, ele colocou aqui, ele deixou esse livro estar dentro da Bíblia, justamente para mostrar o quê? O relacionamento que você tem com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o teu esposo, com o amor da sua vida, é o mesmo que ele gostaria que nós tivéssemos com ele, para que também você tivesse uma vida completa. Por isso que ter o amor de Deus é ter intimidade com Ele. Você tem o quê? Tem a graça, tem o favor dele na sua vida. Tudo se resume nisso. O amor dele pra gente, ele quer que você tenha com intimidade. Com a mesma intimidade, fazendo a comparação do casamento, do relacionamento homem e mulher, que é o que fala aqui em Cantares, é que você tem que ter com essa intimidade, ele quer que você tenha. Aí vai falar, ai Rô, você está dizendo então que eu tenho que ter um amor mesmo, um amor carnal com Deus? Não, vamos ser, né,
sábios usar a cabeça. Ele compara, porque quando você ama alguém demais, você se acha que está muito apaixonado, você quer se entregar totalmente. Às vezes não é nem amor, mas você acha que está apaixonado e quer se entregar. E aqui na continuação, no livro de Cantares, ele vai explicando como isso vai evoluindo. Vocês vão ver os problemas que Sulamita tinha. Ela tinha uma necessidade muito grande de aprovação. Eu vou dizer aonde está a necessidade de aprovação de Sulamita, já aqui no capítulo 1. Justamente quando ela diz assim para ele, aqui, versículo 5, eu sou morena e agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Ela está explicando por que ela estava tão morena. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Ela estava tendo problemas com a família. Quem tá? Tita Bastos, oi, boa tarde. Quem mais tá aqui? Flor de Oliveira, boa tarde. Acho que eu vi a Jana também por aqui. Olá, mentora, cadê você? Ai, se eu ficar rolando aqui. Gente, tudo bem? Bem-vindos para vocês. Boa tarde aí. Para mim já aqui já é quase boa noite, já tá escuro aqui. Então, para não perder o contexto, a Sulamita, ela tinha problemas de identidade. Ela tinha sim, ela tinha as aflições dela, ela tinha os problemas internos dela de se sentir rejeitada. Ela tinha coisas que precisavam ser resolvidas dentro dela. Por mais que ela tivesse caído ao encanto do rei, que queria ela para si, mas ela não se sentia digna. Ela não se sentia digna dele. Ela disse aqui, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guardas de vinha, e vinha que me pertence, eu não guardo. O que era dela, ela não estava guardando, porque eles não deram esse direito para ela. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma? Onde apacenta o teu rebanho? Onde eu posso reencontrar com você ao meio-dia? Agora eu vou te dizer por que ela tinha a pele tão morena. Porque como o irmão dela colocou ela para tomar conta da vinha dele, ela tinha que ficar durante o dia inteiro no sol, debaixo do sol. Isso queimava demais a pele dela. Só que ela estava se sentindo ali ressecada, totalmente torrificada. Por isso que ela se compara aqui com uma tenda. Quando você vai lá no capítulo, no versículo, aliás, ela está aqui, quando ela está lá no versículo, ela se compara que ela está tão ressecada como as tendas de Egedir, né? Se tu não sabes, ele fala para ela, tu és a mais formosa entre as mulheres. Olha só, ele tá ali tentando estreitar o relacionamento com ela, elogiando. Mas só que quando a pessoa está com a alma ainda ferida, está com a alma contrita, sem se aceitar como ela é, ela tem essa dificuldade em aceitar o amor do outro. Então o livro de Cantares, ele também ensina muita coisa. É um monte de insights que tem aqui, um monte de código que vem. E a Sulamita, ela tinha isso. Mas ele vai, quando ele continua, ela vai melhorar. Lá na frente vocês vão ver que ela vai melhorando. Isso é muito bom. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá-me o seu cheiro. Ó, meu amado, o ramalhete morará entre os meus seios. Porque ele pediu para ela, né? Dá-me o seu cheiro. Daí ela fala, ó, meu amado, o ramalhete morará entre os meus seios. Então por isso que as pessoas falam, nossa, é uma coisa muito sensual, é um livro sensual. Oi, Jana, tô vendo o teu oi aqui, amada. Life maravilhosa, assisti, viu? Você com a Paty. E eu tô aqui, transbordando Cantares de Salomão. Então o livro de Cantares, ele não fala só de um amor homem e mulher. Claro que é o principal foco, mas não é tudo. Esses três personagens que tem, né? Pode ser o rei Salomão, ele é o príncipe da paz, a Sulamita, que é o feminino de Salomão, incrível, né? Que pareça, porque tem muita gente que fala que foi feito estudo sobre isso, que pode ter sido escrito por outra pessoa e não por Salomão. Mas tem outra versão que já diz que Salomão escreveu sim 1005 cânticos. 1005, é bastante.
Então, aí continua. Face a face, a noiva queria toda a atenção dele, estivesse voltada para ela. Há muitos tipos de beijo, o amor, o beijo maternal, o beijo fraterno, o beijo de amor, até beijo de traição existe. O vinho que representa alegria, mas o beijo dele seria o melhor que qualquer alegria, é o que ele quis dizer ali. Que o beijo dele seria melhor que qualquer alegria, que qualquer vinho que se tomasse. Qualquer festa, assim como se encher do espírito, é o melhor do que o vinho. Lembra que a gente tem isso, né? Paulo em Efésios, ele fala isso, que para nós não nos embriagarmos com o vinho, porque melhor é o vinho do espírito, porque o vinho do espírito é alegria para a nossa vida. Então, por que nos encher com o que é melhor? A alma humana procura sempre pertencer, como eu já disse, né? Ela pertence, mas Jesus quer que nós também pertencemos a Ele. No versículo 3 e 4, quando fala dos urgentes, ele simboliza a beleza, claro, porque as mulheres se embelezavam, lembra, né? Você lembra da Rainha Esther? Rainha Esther, quando ela foi se apresentar para o rei, o que foi que os guardiões, né? Que eram, como que a gente fala? Aqueles que eram separados para cuidar só das mulheres do reinado de Salomão fez, né? Dos reis faziam, né? Eles eram eunucos, lembra? Ele levou ela para tomar aqueles banhos, ela ficou durante meses tomando aquele banho, aqueles banhos, aqueles perfumes, se tratando, se cuidando para chegar até a presença do rei. Então era uma coisa muito preciosa, somente quem tinha muito valor poderia ter aquilo. Então quando ele fala para ela, né, das mirras, ela falava, mas eu tô com a pele ressecada. Ela se envergonhava diante dele, que era o noivo, dos pecados que ela teve, das vergonhas que ela tinha por estar ali ressecada, vivendo na vinha, cuidando da vinha. Era um trabalho que era feito para os homens, mas o irmão dela, então era um problema que ela já tinha de família. Por isso que ela fala ali naquela hora lá, os filhos da minha mãe, ela não fala os meus irmãos, ela fala os filhos da minha mãe. Mesmo que seja um filho só da mãe dela, se fosse de outro pai, mas eram irmãos dela. Então você já percebe que Sulamita, ela tinha problemas também familiares. Então tudo aquilo vai trazendo um confronto para ela diante da situação que ela estava, para ser uma noiva de um rei como Salomão. Ali ela está se sentindo suja, indignada, desvalorizada por estar fazendo um trabalho que não era digno de mulher na época, né? Só na intimidade que ela consegue ver as sujeiras, a ressequidão da pele dela. Quando você vai no versículo 6, você vê que ela tem realmente, você percebe que ela tem um sentimento de menos valor. Ela não se valoriza. No versículo 6, ela não se valoriza. Quer ver? Eu vou repetir para você entender por que ela não se valoriza. No versículo 6, quando ela diz justamente, deixa eu aumentar minha luz aqui, que aqui já está bem escuro para mim ler. No versículo 6, Sulamita diz: não olheis para eu ser morena. Ela fala, não olheis por eu ser morena. Ela se sentia inferior. Por quê, né? Por quê? Mas muitas de vocês, muitas de nós pode ter sentido assim. Felizmente, eu vou falar de mim, que eu não vou falar de pessoas, né? De outros que não estão presentes para poder contextuar. Eu sempre valorizei o tom da minha pele, independente. Se você é loira, branca, preta, morena, o nome que você quer dar, isso não te identifica. Por isso que a gente fala, e quando eu dei o nome Amor Pleno do Alto, você tem que entender o amor de Deus por você, seja a cor que você tem, a pele que você carrega, o cabelo que você pôr. Faça que nem eu, o cabelo que eu colocar, o cabelo que eu resolver pôr, a wig que eu resolver, isso não muda o que eu tenho aqui dentro. Então, essa falta de valia que ela tinha por ela mesma deixava dela perder uma grande oportunidade de ser amada. Se ele não fosse um homem paciente, que estivesse dando muito amor, em Cantares ele está dando amor, ele fala versos, ele canta versos para ela, para poder
tirar isso de dentro do coração de Sulamita. E ele estava com a alma perdida também, porque ele tinha muitas coisas. Foi assim que começa a história de Cantares. Quando ele sai lá, né, de Eclesiástico, como eu disse, que poderia ser até o capítulo 13 de Eclesiástico, o primeiro capítulo de Cantares. Porque ele também estava sentindo a alma dele, estava faltando alguma coisa, sem pertencer a nada. Quando você tem muito, mas você não pertence a alguma coisa que tem significado, que dê valor, acaba você se sentindo uma alma oprimida, aflita, realmente. Então, esse é o sentido de Cantares. E vai continuar, são 8 capítulos, e aqui ela se compara também como as mulheres fenícias, como a mulher fenícia, como aquela mulher, eu até fiz aqui no meu próprio caderno de estudo que eu escrevo, que eu vou anotando as coisas, né? O sentimento de menos valor, ela se envergonhava diante do noivo, dos pecados, da vergonha. Por ser morena, por estar com a pele ressecada, rachada, ela desvalorizava a si mesma, se sentia feia, né? Ela falava assim, porque as tendas de Quedir eram tendas que eram feias por fora, eram tendas que eles tinham naquela época, né? Lá no Egito, mas que por dentro era muito bonita. E ele fala, você é bonita, só que ela ainda não via, ela se desvalorizava, ela se sentia feia de qualquer forma. Ela foi exposta ao sol, tomando conta daquelas vinhas que era do irmão, e a dela mesmo ficou abandonada. Havia um problema de família? Havia. Os filhos de minha mãe, olha quando ela fala assim, os filhos de minha mãe, realmente ela se sentia, lembra de Isaías também? Isaías se sentia impuro perante a Deus, ele falava, eu sou um impuro perante ao Senhor, de lábios impuro perante a Deus. Então, são problemas que o humano pode ter, mas que a gente vai melhorando quando você tem um relacionamento, tem intimidade com Deus. Por isso que o livro de Cantares é dito como um livro de muita intimidade, é um livro que parece ser uma coisa somente relacionada à sexualidade homem e mulher. E não é só isso. Tem também, mas não é só isso. No versículo 6 já, quando eles falam do sentimento, ela sentia sentimento de menos-valia e da indignidade com a miséria, porque ela viveu a miséria, que ela teve miséria, ela traiu. E quando a gente está na miséria, realmente, você trai o amor de Deus. Quando você está na miséria, você trai, porque Deus está vendo você na miséria lá, mas Ele quer que você se relacione com Ele, com esse fervor de amor quando você tem por outra pessoa, por um homem ou por uma mulher, que você está numa vida desgramada ali, que nesse momento é o momento que Ele fala, filha, olha como você está, olha para mim, eu estou aqui para te dar muito amor, para te dar muito amor. E como chegamos com ela? E como Ele nos vê por dentro. É assim que Deus, Ele nos vê por dentro. Não importa a situação que você está, Ele te vê por dentro dessa forma, que você não é o que você está aí no seu externo. Pelo contrário, Ele te vê por dentro. E Sulamita, ela gastou muito tempo preocupada com coisas que não tinha muito valor, né? Não tinha, ela estava gastando tempo que não tinha valor nenhum com aquilo, se preocupando que estava ressecado, se não estava. Ela tinha que estar gastando tempo o quê? Em estar dando mais amor para aquele que merecia o amor dela, que estava dando valor para ela. Então, você já entende o primeiro capítulo de Cantares com essas chaves que eu fui ligando aqui para vocês. Ela estava dando muito cuidado com coisa que era inútil, com cuidado do que não tinha valor nenhum, que não serviria para nada, que não valeria a pena para o eterno dela, que o eterno seria o quê? Quando ela estivesse na presença de Deus. No 7, você vê que ela precisa assim, ó, você viu que precisa, não queria andar sozinha. Ela não queria andar sozinha, porque ela fala para ele assim, aonde você estará ao meio-dia? Né? Quando ela pergunta para ele, que quero desfrutar da sua presença. Ela queria desfrutar da presença dele. Como a mulher fenícia que come migalhas, né? que aceitou as migalhas, como a mulher hemorrágica que queria tocar na hora de Jesus, como um centurião que pediu uma palavra para levar, para curar a filha, né? Que não precisava o Senhor ir até lá. Era da mesma forma que ela estava ali, naquele momento, se sentindo. Então olha como tem um contexto muito grande dentro do livro de Cantares, com outras pessoas de dentro da palavra, dentro da Bíblia,
que estavam sofrendo a mesma coisa, só que as pessoas veem Cantares como somente um livro entre homem e mulher. E não é isso. Versículo 8 e 9, quando ele compara ela a cavalos, ele não estava sendo indigno com ela. Pelo contrário, ele estava dando um valor extremamente grande para ela ali. Por quê? Salomão, ele tinha muitos cavalos. Se eu não me engano, ele tinha acho que 12 mil cavalos no total. Pelo que eu vi uns estudos aqui, uns 12 mil cavalos. E eram cavalos raríssimos, de muito valor. Muito valor. E ele fala para ela, quando ele fez a comparação aqui, dando valor para ela. Ele percebeu que ela não se valorizava. E os olhos de pomba, porque a pomba ela tem um olhar meigo, e era talvez a forma que ele viu os olhares de Sulamita, com meiguice. Então ele ali teve olhar para ver dentro dela, não a pele que ela estava ressecada, queimada, judiada pelo trabalho que ela estava tendo nas vinhas, cuidando da vinha o dia inteiro, debaixo do sol. Um trabalho que era um trabalho difícil, duro, e era um trabalho de homem. Então lá tinha os problemas familiares, mas ele a escolheu para ser a amada, para receber os beijos, os abraços, o ungento, o ouro, a prata e o nardo. É quando ele fala no versículo 10, né? Quando ele fala no versículo 10 aqui para ela. Que formosas são tuas faces entre os enfeites, teu pescoço entre os colares. E te faremos enfeites de ouro incrustados de prata. Enquanto o rei estava em seu divã, meu nardo exalava sua fragrância. Meu amado é para mim um saquitel de mirra, que repousa entre os meus seios, com racimo de hena nas vinhas de Eugedi. E é para mim, meu amado. Quão formoso és, amiga minha. Que belas teus olhos são como pombas. Que formoso és, amado meu. E que delicioso nosso leito é de flores. As vigas de nossa casa são de cedro e de cipreste. As sacadas. Cedro e cipreste são as árvores mais resistentes que existem, né? Então, é muito amor. Ele, desde o início, ele faz de tudo para agradar a ela. Quando ele chamou ela a égua dos carros do faraó, comparo-te a minha amiga. Ele fala isso no versículo 9. Ele compara a Sulamita, né, as éguas dos carros do faraó. Mas não é no mau sentido. Pelo contrário, foi pela formosura dela que ela tinha, pela força que ela com certeza adquiriu corporal, trabalhando na vinha, trabalhando ali, hoje, trazendo para os dias de hoje, trabalhando numa lavoura, né? Quem trabalha numa plantação, cuidando de animais, numa fazenda, num sítio, acaba criando um porte físico até contornado. É o que a gente gasta às vezes nas academias para se malhar. Sulamita tinha tudo isso naturalmente pelo trabalho que ela estava tendo, só que ela não conseguia ver esse valor. Então, livro de Cantares tem muita chave bacana para a gente trazer para a nossa vida. Se valorizar. Você não tem, ela não se via com valor. Ela não se via. E foi bem difícil, foi para ela conseguir entender o amor dele por ela, a ir aceitando, mas aos pouquinhos ele foi introduzindo aquilo nela, né? Aí é esse o contato, o amor que Deus quer que nós tenhamos para com ele, o relacionamento que a gente tenha com ele. Então, livro de Cantares é uma poesia, são versos, cada um tem uma explicação, digamos assim, ou tem uma resposta para dizer. Eu digo, é mais um livro cheio de ensinamentos que a gente tem dentro da palavra do Pai. Se ele permitiu, deixou isso aqui, é porque a gente tem muito para aprender com o livro de Cantares. Muito, muito, muito mesmo. Eu amo o livro de Cantares também, eu já tinha lido algumas vezes, né? A noiva não ficou dando desculpa. Bom, isso aqui é para o capítulo de número 2, que será amanhã, que eu vou continuar. E para o dia de hoje, o capítulo 1,
já nos dá bastante mesmo insights pra gente. Traz pra vida da gente. Aceita, né? Se a gente tá num momento de vida que às vezes a pessoa não tá se aceitando como que é, como ela é, a vida que tá, mas é justamente para isso que existe o amor. O primeiro, que é o amor que você tem que entender, que é o que Deus já te viu, do jeito que ele te vê por dentro. Aceita isso. E o externo vai sendo corrigido com mirras, com gentos, com banhos. é assim. E é o que ele propôs ali para ela. Oh, minha amada. Oh, minha amada. Tem mirras, o ouro e a prata, né? Ele tinha tudo. Se cerca da altivez que se dará. Ouro é glória, prata é redenção, né? Né? Vamos se redimir quanto ao que você está pensando sobre isso, né? Você já pagou o preço. O nada é um perfume precioso. Olha os elogios que ele foi dando para ela, né? Para ela se sentir realmente e ver que ela era amada. Então, Cantares de Salomão ou Cantares de tenha sido uma terceira pessoa que tenha escrito os versos, isso não importa. Isso foi feito no século X a.C., que o povo de Deus precisava, né? E precisa de um exemplo de amor conjugal. E dentro do livro de Cantares, esse exemplo de amor conjugal puro para lembrar da paixão de Deus por seu povo. É simplesmente isso. Tá certo? E a gente continua. Eu conto com vocês para que vocês possam compartilhar. Quem quiser, contribui com o mundo. Vamos deixar aí pessoas também terem acesso a saber que não é só o amor espiritual que ele quer que você tenha com ele no relacionamento. Deus também, até quando ele permite o livro de Cantares estar aqui, para que realmente possa ter a comunicação coração a coração, de bons relacionamentos com alguém que você queira ter um relacionamento íntimo, de marido e mulher, de casal, após o casamento, que tenha aquilo que você realmente precisa, com intensidade, sabe? Sem ficar olhando para suas feridas, que as feridas vão sendo curadas por ele, porque é a mesma intimidade que você vai ter com seu esposo de se expor, de mostrar as suas feridas. Foi o que Sulamita ali fez, ela mostrou as feridas dela, que era a cor que ela estava, que ela ficou, a ressequidão que estava a pele, a situação que ela sentia perante os irmãos, a família, porque foi colocado, olha, os filhos da minha mãe. Então ela tinha problemas familiares. Então aqui, com o amor que Deus quer que a gente tenha, que a gente agradeça pela maravilha do amor que Ele dá para nós. Aceita esse amor dele e os outros amores, você conseguirá ter eles de uma forma muito mais tranquila e sólida quando você primeiro entende o amor de Deus. Livro de Cantares é tão espetacular quanto o livro de Salomão, ou de Provérbios, né? Provérbios é pela sabedoria. Então, eu creio que todos os capítulos desses 3 livros, Eclesiástico, Cantares e Provérbios, são maravilhosos para que a gente se dedique tempo para entender e estudar e passar. Então, tá aqui o meu transbordo do dia de hoje. Como eu falei, a pessoa que me mandou a mensagem lá no grupo do... foi o grupo de network. Tá aí, ó. Eu vou colocar lá, porque você fez o pedido para mim colocando mensagem. Vou deixar uma mensagem e te convido. Veja o vídeo, veja a live. Vai estar tanto no Instagram como no meu YouTube, no canal Amor Pleno do Alto. E amanhã a gente continua, porque o livro de Cantares são 8 capítulos. Então, numa semana a gente acaba esse estudo. Tá certo? E vai pegar mais fogo lá na frente. Mas não se envergonhe não. Deus fez o homem e fez a mulher. A sexualidade, fez o amor, fez o beijo, o abraço, o acalanto, o desfrute. Então, vamos desfrutar de tudo isso através da palavra. A gente se vê. Obrigado por vocês que estiveram aqui presentes.
Quem não viu, quem não está aqui agora, vai poder ver no gravado. Compartilhe, deixe seu comentário, faça uma pergunta se quiserem, que eu estarei sempre disposta a responder e compartilhar com vocês aquilo que eu souber. E o que eu não souber, a gente busca, eu vou atrás de informações. Tchau, gente! Um excepcional dia aí, que eu sei que aí tá calor. Já conversei com a família aí no Brasil, eu vi que tá pegando fogo. Minha filha na praia, eu aqui com 3 graus a menos, abaixo de 0. Mas tudo bem, tem fogo na lareira. Bota sorriso no rosto e a vida segue. Tchau! A gente se vê. Obrigada a todos. Um grande abraço, Jana, Pati, a todos vocês, Tita, meus amores. Eu amo vocês, mesmo aqui só pelo digital. A gente não se vê pessoalmente, mas se sintam amadas por mim.